atrás e criado esse canal para te dar informações valiosas sobre a Bíblia. A Bíblia para mim sempre foi um mistério. Embora respeitasse muito, com muito temor, eu não sabia o que era. Sabia que era, por ouvir dizer, que era a palavra de Deus. Mas eu não entendia a Bíblia. Até que, aos 31 anos de idade, eu me converti a Jesus Cristo. Mas a dúvida, ela pairou ainda na minha cabeça. O que é a Bíblia? Sabia que era a palavra de Deus, mas como isso acontece? E comecei a fazer um discipulado e acabei, ao fim, entendendo uma coisa. O que é a Bíblia? Descobri que a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. O amor de Deus revelado nas Escrituras. O autor da Bíblia é o próprio Deus. E para interpretar a Bíblia, é o Espírito Santo, é o seu real intérprete. E descobri também que, de Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia tem um centro, um assunto que sempre permeia. Do primeiro versículo até o último da Bíblia, o assunto é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, me despertou falar sobre a Bíblia para as pessoas e mostrar o que Deus fez, a atitude de Deus para com o homem, em revelar a sua vontade através da Bíblia. A Bíblia, nós podemos dizer assim, que é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus que está falando. E aí, me falaram assim, você precisa estudar a Bíblia. E aí eu já descobrindo por que eu tenho que estudar a Bíblia. Dentre muitas razões, eu separei uma que vai te dar uma luz para você entender por que nós devemos estudar a Bíblia. No Salmo 119, versículo 105, diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se nós começamos a estudar a Bíblia, Deus começa a mostrar o caminho que devemos andar. A segunda razão, eu falei que seria uma só, eu vou te explicar mais uma. Porque a Bíblia, ela é um alimento espiritual para o crescimento de todos. Por favor, leia na sua Bíblia aí, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, e você vai entender o que eu estou falando. Também a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 1 e 2, você vai compreender as razões por que nós devemos ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos vivifica. E como nós devemos estudar a Bíblia? Dentre várias formas, vamos destacar algumas. Leia a Bíblia conhecendo o seu autor, Deus. Você deve conhecer, devemos nós, conhecermos a Deus como nosso Senhor. Você, por favor, leia na sua Bíblia, Isaías capítulo 34, verso 16, e Jeremias capítulo 1, verso 12. Assim sendo, Ele mesmo nos revelará. Leia agora na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, verso 45, e 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, 12 e 13. Ninguém pode melhor explicar um livro do que o seu autor. A Bíblia é um livro de compreensão fácil e, ao mesmo tempo, difícil. Mas, se conhecermos o seu autor, a compreensão torna-se mais fácil. Leia a Bíblia diariamente. Fazendo assim,
alimentar-se-á diretamente na mesa divina. O crente que não lê a sua Bíblia só recebe este alimento quando alguém o põe na sua boca. Considera perdido o dia que não leres a tua Bíblia. Leia lá em Deuteronômio, capítulo 17, e no verso 19, e você vai entender aquilo que eu estou falando. Leia sua Bíblia não simplesmente como um livro. Leia-a com oração, na presença do Senhor, em oração. As coisas ocultas são reveladas. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos nós com Deus. A Bíblia e a oração, elas se completam. Leia a Bíblia aplicando-a a você mesmo. Por que eu digo assim? Aplica a você mesmo. Porque tem pessoas que na leitura da Bíblia, tudo que é bênção, conforto, promessas de Deus, aí ela aplica para ela. Mas quando ela lê na Bíblia as ameaças, as exortações, os avisos, aí ela quer aplicar aos outros. Leia a Bíblia na atitude de Josué para com o Senhor, manifesto como homem. Um dos casos de teofania do Antigo Testamento, conforme está narrado em Josué 4, no versículo 5, na segunda parte do versículo 14, Josué capítulo 5, a segunda parte do versículo 14 diz assim: que diz meu Senhor aos seus servos? Nós devemos importar mensagem, não devemos importar nenhuma mensagem de fora para dentro da Bíblia, mas sim exportar da Bíblia para a nossa vida. Muitos não recebem nada da Bíblia, porque já se acercam dela com suas próprias ideias, sua própria teologia, querendo enxertar tudo isso na revelação divina. Cheguemos à Bíblia de mente limpa, coração aberto e receptivo à sua divina mensagem e seremos abençoados. Leia a sua Bíblia de capa a capa, como nós costumamos dizer, né? Nada é dito de uma vez, nem uma vez por todas. Conclusão: a Bíblia é uma revelação progressiva. Se você não ler a Bíblia toda, não pode conhecer a verdade divina completa. Não esperes compreender a Bíblia toda. Se você ler lá em Deuteronômio 29, lá você vai entender que as coisas que são reveladas são para nós, as não reveladas são para o nosso Deus. Confira lá Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29. É evidente que Deus sabe infinitamente mais do que todos os homens juntos. A Bíblia, sendo um livro divino, é inesgotável. Não existe entre os homens ninguém formado na Bíblia, como o irmão pensa entender um livro que nem sequer o leu todo ainda. Muito bem, nós vamos parar por aqui. Ouça, se você gostou, deixe o seu like, não te custa nada e é muito importante para o canal. Ou não gostou, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Te desejo um bom estudo da sua Bíblia, na paz do Senhor Jesus.